Fala galera que tá no Super Study. Se você tá na dúvida, o que é melhor, fazer cursinho presencial ou online, vem comigo que eu vou te mostrar tudo que você tem que saber. É isso aí galera, cursinho online ou presencial, eu vou te mostrar aquilo que você tem que saber e já te falo uma coisa, hein? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, porque é muito melhor você estar inscrito, ativar as notificações e ficar sabendo se tem um conteúdo novo para te agregar valor, e aí você decide se você vai ver ou não, do que nem ficar sabendo. Se você quer ter alta performance, bem-estar mental, mais produtividade na sua jornada de estudos, na sua jornada rumo à vaga dos seus sonhos, você tá no canal certo. Mas vamos lá, cursinho presencial ou online? Para tomar essa decisão, você tem que analisar item por item, porque tem prós e contras dos dois lados. E eu vou fazer essa análise com você para você ver aquilo que faz mais sentido para você, tá? Então bora lá, primeiro item é o item preço, e aí não vai ter muita comparação, porque cursinhos online geralmente vão ter um preço ali, um ticket mensal de 30, 40 reais até mais ou menos 250 reais, dependendo do cursinho online. Já um cursinho presencial, o ticket mensal vai ser de 800, 900 reais até 2.500 a 3.000 reais, dependendo da modalidade presencial que você escolher. Então é bem discrepante, não dá para comparar nessa questão os dois. O online vai ser muito mais atrativo e tem uma justificativa essa questão do preço. No cursinho online, as plataformas elas ganham na escala, elas ganham na quantidade de alunos, porque a partir do momento que elas estão estruturadas, elas já têm ali o site, já tem o desenvolvimento, tudo arrumadinho, cada aluno novo tem um custo relativamente baixo. Então dá para ter muitos alunos, não tem um limite físico para isso, teoricamente, é um limite de dados de computador, então fica um custo mais acessível, e aí esse custo obviamente acaba sendo repassado na medida certa para quem é consumidor. Numa escola presencial, a gente vai ter o limite físico da quantidade de alunos e a gente tem uma estrutura toda diferenciada para dar suporte a esse aluno. Então, cada aluno novo numa escola presencial, ele vai ter um custo de estrutura, um custo de profissionais envolvidos em receber esse aluno. A escola não ganha em escala, então ela oferece, obviamente, várias outras coisas que tornam o ticket dela mais caro, tá? Então, no quesito preço, o online ele vai ser realmente muito mais atraente. O segundo ponto aí que é legal você analisar é o ponto socialização. Cara, numa escola presencial, você faz amizades, às vezes você vai para uma escola que você já tem amigos, e aí naturalmente você tem mais aquela social, você é capaz de se envolver mais, de estar junto com pessoas. Isso pode ser muito bom para a saúde mental do ser humano. O ser humano é um ser por natureza social, muito embora algumas pessoas sejam mais retraídas, mais na delas. Só que o cursinho presencial ele permite essa socialização, o cursinho online ele não vai te permitir essa socialização. Claro que se você fizer um cursinho online, você pode tentar se socializar de algumas outras maneiras, por exemplo, indo à academia, combinando com amigos de ir à academia ou de sair, sei lá, no final de semana, mas é importante que você saiba que talvez isso te faça falta. Eu já tive um exemplo na minha mentoria de uma aluna que começou o cursinho online, ela estava indo muito bem nos aspectos relacionados a rendimento, às questões de realização de provas e tal, só que ela se sentia muito sozinha, e aí ela preferiu no meio do ano passar para o presencial para recuperar essa parte social que mentalmente era importante para ela. Então isso é uma questão para você avaliar a questão socialização. Terceiro ponto é a qualidade das aulas. Cara, e a qualidade das aulas geralmente é muito melhor num cursinho presencial, numa escola presencial, e eu vou te explicar por quê. Claro que quando você tem ali uma escola presencial online, geralmente os professores que dão aula são os mesmos professores. E aí você fala assim, pô, mas se são os mesmos professores, teoricamente é para a qualidade da aula ser a mesma, né? E não é assim. Por quê? O professor que está no presencial, ele vai ter toda a sinergia da sala de aula, a sinergia das pessoas que estão ali perto, que estão olhando para ele. Cara, isso dá muita motivação, dá muita dinâmica na aula.
Então, geralmente, esse professor ele vai performar muito melhor no presencial do que no online. São poucos os professores que têm uma performance no online tão boa quanto no presencial e alguns até melhores no online, né, do que no presencial. Mas geralmente a performance no presencial ela vai ser muito mais interessante, muito maior. Além do que, os cursinhos online, eles geralmente vão trabalhar apenas com PowerPoint e isso limita a dinâmica da aula do professor. Quando o professor está no presencial, muitos usam ao mesmo tempo PowerPoint, usam a lousa. Isso dá uma dinâmica que faz com que a aula desse cara seja melhor. Lembrando que o professor está acostumado a dar aulas presenciais há 10, 15, 20, 25 anos, 8 anos, há um tempo muito grande, e às vezes esse professor ele caiu no online há pouco tempo. Então é claro que a qualidade da aula provavelmente não vai ser a mesma. E uma outra questão em relação ao cursinho online é que muitas das plataformas elas não têm padrão, tá? Como assim não tem padrão? Elas não têm uma linha editorial, uma linguagem visual que seja homogênea, que seja padronizada. Vou te exemplificar. Quando você entra nas mídias do SuperStudy, você vai perceber que a gente tem uma comunicação, a gente tem cores, a gente tem fontes, né, maneiras de escrever que dão essa identidade, que dão esse padrão, que dão esse conforto de você estar num lugar gostoso, vamos dizer assim. E muitas das plataformas online, elas não têm padrão. Então, cada PowerPoint é de um jeito, um professor usa um tipo de letra, outro usa outra, usa uma cor e outro usa outra. E isso pode não ser legal na parte estética ali, quando a gente está na frente de um computador. Então, no quesito qualidade das aulas, o presencial fica bastante na frente. Agora, tem um quesito que é a otimização do tempo, cara. E quando a gente fala em otimização do tempo, o cursinho online ele pode estar bem na frente do presencial. Vamos entender claramente por quê. Quando você está num cursinho online, as aulas elas são em PowerPoint geralmente. O que é ruim por um lado, como eu te falei, porque a qualidade da aula ela pode cair ali pela dinâmica da aula do professor, só que isso permite uma aula um pouquinho mais rápida, uma aula mais fluida. Sobretudo porque no cursinho online você não vai ter alguém tirando dúvidas durante a aula, então a aula ela não trava, ela é uma aula mais fluida. Isso faz com que geralmente uma aula de 45, 50 minutos no cursinho presencial, ela vai ser em torno de 35, 32 minutos no cursinho online. Então o mesmo conteúdo, a mesma quantidade de conteúdo, você já tem num tempo menor. Fora que acontece uma outra coisa, em aulas online é possível que você acelere a aula, tá? E muitos alunos vão fazer isso. Eu mesmo, gente, em alguns casos faço isso, tá? Eu estudo bastante, eu tô fazendo sempre aí os meus estudos avançados, né? Gosto de assistir aulas de pós-graduação e tudo mais. E, cara, convenhamos, né? Tem professores que são mais devagar ali por natureza. Então tem algumas aulas que eu coloco na velocidade 1,5 e ainda acho que ela tá um pouquinho lenta. Isso aí vai de cada um, vai de cada aula, mas existe a possibilidade de acelerar. Quando a gente soma essas duas coisas, então, existem algumas aulas que no presencial vão ser em 45, 50 minutos e que no online ela cai praticamente para 25 minutos, metade do tempo quando você usa essa ferramenta de acelerar a aula. Então a gente tem uma otimização do tempo muito na velocidade da aula, digamos assim. Só que tem uma outra questão. O cursinho presencial, ele traz muitas vezes uma perda de tempo, que aí você vai ter que saber utilizar, né? Não vai ficar à toa nessa perda de tempo, nas trocas de aulas. Naturalmente isso vai acontecer, principalmente em escolas grandes, né? Escolas que são maiores, até o professor sair de uma sala de aula e ir para outra, já vai alguns minutos. Os alunos eles podem tirar dúvidas e mais alguns minutos ali se vão. Então, existe uma perda na troca de aula que você não vai ter teoricamente no cursinho online. Então, no quesito otimização do tempo, o cursinho online ele geralmente vai estar na frente. E falando na questão do tempo, né? Como eu estou aqui dedicando meu tempo a você, você está dedicando o seu tempo a mim, deixa um like aí, né? Eu sei que um like vai ajudar pra caramba a mim, vai fazer bem pro seu coração. Mas vamos lá para outros dois quesitos finais que são muito, muito, muito importantes. E o próximo quesito é organização e rotina. E aí, cara, o presencial, ele tá muito na frente do online. Claro que cursinhos online podem ter uma organização das aulas em si, não tô falando isso. Mas o cursinho presencial, no mínimo, ele vai te forçar a acordar no mesmo horário, pelo menos de segunda a sexta, e ele vai te forçar a assistir às aulas no mesmo horário.
Cara, só isso já ajuda muito em você ter um ritmo biológico, um ritmo de sono e uma organização absolutamente fundamental quando a gente está falando de uma jornada de cursinho para, por exemplo, um pré-vestibular. Então, o cursinho presencial, ele favorece rotina. Não é fácil ao longo de um ano de estudos os alunos manterem disciplina, manterem consistência e manterem ritmos. De forma nenhuma isso é fácil, mas no cursinho online é muito mais difícil que no presencial. Então assim, se tem alunos que no presencial eles já tendem às vezes a procrastinar, sobretudo de meados do ano para frente, quando o cansaço começa a bater. Imagine no online, que o despertador toca, você pode falar, eu vou assistir essa aula daqui umas 2 horas, vai, ou amanhã eu assisto. Cara, a chance da coisa desandar, ela é gigante. Então, a organização e a rotina são fundamentais e o cursinho presencial oferece muito mais facilmente essa possibilidade, que ela é muito relevante, tá? De qualquer forma, pode ser que tanto no presencial quanto no online, você precise de um apoio, de uma estratégia, de um planejamento de estudos mais consistente. E aí eu convido você a fazer a pré-inscrição para a mentoria Superstudy. Tá aqui no link, tá? E a depender do número de vagas, pode ser que eu seja o seu mentor, tanto no cursinho online quanto no presencial. E se eu for o seu mentor, você vai ter reuniões comigo todas as semanas, até a entrada na faculdade, hein? Você vai ter planejamentos de estudos semanais que eu vou organizar para você. Então a gente vai conversar toda semana eu entrego o planejamento de estudo dentro de uma estratégia que é personalizada para você, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas defasagens de conteúdo, de acordo com os vestibulares que você vai prestar. Mas bora lá, voltando, porque tem um último item pra gente analisar. E esse último item é o item suporte. Cara, quando você precisa de apoio, não é tão fácil você ter apoio em um cursinho online. Até você pode ter, isso depende da plataforma, depende de como ela lida ali com os clientes de modo online, mas você não vai ter um suporte físico de uma pessoa, essa sensação de maior proximidade. E isso pode fazer falta, principalmente quando a gente está falando de um ano ali de vestibular, que já é difícil pela sua natureza, a parte emocional ela é muito complicada para muitos alunos, e no cursinho presencial você tem esse suporte. No cursinho presencial, gente, ele vai ser envolvido por muitos profissionais da pedagogia, profissionais que dão aula há muito tempo, então toda uma equipe que é muito focada em educação e que vai te apoiar de forma muito mais rápida, muito mais próxima e provavelmente de forma muito mais eficaz e personalizada dentro daquilo que você precisa. Você vai, por exemplo, num cursinho presencial, poder falar diretamente com o seu professor, e isso é uma coisa bastante relevante. Então, esse suporte, esse carinho, esse acolhimento é uma palavra muito importante. O presencial, ele certamente vai te dar e o cursinho online dificilmente vai te dar, ou se der, não vai ter como ser na mesma maneira, do mesmo jeito que um cursinho presencial. Então é isso, galera. Se você de repente quer o preço ou otimizar mais o tempo, o cursinho online realmente pode ser interessante para você. Mas se você quer aulas melhores, se você quer ter maior probabilidade de ter uma rotina, uma organização diferenciada, contato com o professor, se você quiser ter suporte melhor, se você quiser ter mais socialização, com certeza o cursinho presencial vai fazer muito melhor para você. É isso aí, te encontro nos próximos vídeos.